Olá, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Boa tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet através do nosso site. Em Itajaí, Santa Catarina, o projeto Rodas ao Mar de Acessibilidade permite aos cadeirantes desfrutar do banho de mar. A prefeitura da cidade comprou 3 cadeiras anfíbias para possibilitar esses momentos de lazer às pessoas que contam com alguma deficiência física. Essa é mais uma medida que facilita o acesso das pessoas com deficiência ao turismo. Nós iremos conversar agora direto de Balneário Camboriú com o Luciano Tracarico, que é professor da Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí e especialista em turismo. Professor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Futura. Professor, quando a gente pensa em turismo, e agora vamos olhar para o nosso país, que conta com, de acordo com o último censo de 2010, com mais de 45 milhões de pessoas com deficiências físicas, nós conseguimos ter um turismo que seja atraente para esse público? Olha, a gente pode dividir em duas partes, né, no meu entender. Há uma hotelaria que está trabalhando nesse sentido, né, e, por outro lado, os espaços públicos que não conseguem atender efetivamente. Então, as cidades, infelizmente, não estão associadas com a ideia de mobilidade urbana, né, que a gente precisa toda uma infraestrutura não só ligada à acessibilidade, mas de portos, aeroportos, estradas, vias, ciclovias, ciclofaixas, etc., né? E é pelo espaço público que, na verdade, a população tem acesso às cidades. E esse espaço público, infelizmente, não tem dado conta das relações que a gente tem que ter para ter a acessibilidade adequada. Mas a hotelaria, né, nesse caso, até mesmo por uma lógica de mercado e vendo mesmo que essa população brasileira está envelhecendo e vê nesse sujeito, né, que tem o dinheiro ali garantido todo mês, ainda que não seja rico, enfim, mas que pode financiar o turismo, né, que é o idoso, tem nessas condições desses idosos, visto que tem mobilidade reduzida, vamos dizer assim, um nicho de mercado que vai fazer com que movimente esse trade turístico. Então, a hotelaria, nesse sentido, tem cada vez mais trabalhado para que tenha garantido a acessibilidade nos hotéis. Agora, o Ministério, enfim, do Turismo tem estimado novas propostas para poder incentivar esse turismo? Sim, ele lançou uma cartilha, né, chamada Turismo Acessível, principalmente com experiências na cidade de Socorro, no interior do estado de São Paulo, e que lá tem uma vertente muito forte para o turismo de aventura, e fez todo um levantamento, né, e lançou essa cartilha, e que tem sido uma referência, então, para ser utilizada para que se tenha garantido os espaços acessíveis para o turismo. Existe ainda, e infelizmente, um preconceito muito grande às pessoas com deficiência física. E esse preconceito, às vezes, parte dos próprios guias de turismo. Como que a gente vai romper com essa cultura, professor? Bom, primeira coisa que as pessoas têm que entender que ser portador de uma necessidade especial, por exemplo, usar um óculos, você é portador de uma necessidade especial, você tem uma deficiência visual que você tem que usar. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar, às vezes, também que ser portador de uma necessidade especial não é um deficiente que ele adquiriu a deficiência e vai ter isso para o resto da vida, né? Eu posso quebrar o pé, por exemplo, e ser um portador de uma necessidade especial. Então, na verdade, isso parte de toda uma cultura, né, de uma conscientização. Por exemplo, um obeso ou uma criança ou um idoso, ele também é portador de uma mobilidade reduzida. Então, nesse sentido, de alguma maneira, todo mundo, em algum momento da vida, também é um portador de uma necessidade especial. Então, é uma questão de conscientização, né? Pensando em obesos, nesse momento no Brasil, mais de 18% da população está categorizada como obesa. Agora, professor, quando pensamos em hotéis, a gente vai em pequenas, médias e grandes cidades, como é que eles estão se portando? Como é que eles estão se adaptando a essa nova realidade? Olha, os hotéis que fazem o projeto antes de ser edificados como hotéis, eles têm atendido a toda uma norma, né, dos planos diretores municipais, dos códigos de obras, dos códigos de posturas municipais.
e principalmente de aprovação dos bombeiros, que tem que garantir rotas de fuga, escadas e rampas adequadas à inclinação, a transeuntes, e por aí vai, né? E a gente tem que pensar também que esses hotéis têm uma condição que é o turista com malas. Então, na verdade, ele também, tal como um obeso, por exemplo, ele tem uma condição especial. Então, a hotelaria, quando ela parte de um projeto que vai ser um hotel, ela tem essa preocupação. O problema é quando você tem a adaptação de uma edificação que não foi um hotel, né, pensado como um projeto de hotel, e ela procura, então, compatibilizar essa acessibilidade. Aí, muitas vezes, você não consegue fazer isso por questões espaciais, ou às vezes o custo é muito oneroso para a empresa hoteleira, e muitas vezes, quando se tem isso, você faz de forma estigmatizada. O que é isso? É declaradamente feito, né, uma rampa para o portador de um cadeirante. Então, isso acaba sendo, na verdade, um problema, porque a questão da acessibilidade, ela deve ser equitativa, né, para todo mundo. Professor, você falou de Socorro no interior de São Paulo. Existe uma outra cidade, um outro estado que seja referência, que nós podemos acompanhar o trabalho para podermos, claro, nos inspirar? Olha, eu posso citar, em termos de espaços públicos, né, o caso do Rio de Janeiro, com o programa Rio Cidade, efetivamente com todos os problemas que a gente tem de city marketing, mas de alguma maneira ele criou novamente legibilidades e referências na cidade, incluindo desenho universal, com questões de acessibilidade, né? Em termos de hotelaria, o que a gente poderia chamar de hotelaria de luxo, né? Na cidade de São Paulo, com alguns hotéis, como o Fasano, como o Hilton, enfim, que incluíram a questão de acessibilidade em todas as áreas coletivas do hotel e também nas unidades habitacionais, né, os quartos de hotel, especificamente. A gente tem aqui em Balneário Camboriú todo também um incentivo, principalmente nas vias principais e vias de comércio, que tem visibilidade de comércio, com a dotação de acessibilidade. O que me vem à cabeça são esses casos. São essas referências. E também em Niterói e Curitiba também a hotelaria tem trabalhado nesse sentido. Agora, professor, o senhor citou algumas redes de hotéis que são voltadas para um público com um poder aquisitivo mais alto. Os hotéis mais simples, aquelas pousadas, elas também estão pensando nesse modo de turismo? E implemento também uma outra pergunta junto, já emendando. E os idosos que cada vez mais viajam para o nosso país, então como é que eles estão sendo também acomodados pelo turismo? Olha, de modo geral, essa pequena hotelaria, por vezes ela se instala até em edificações em centros históricos, o caso de hostels, pequenas pousadas, e, na verdade, muitas vezes não é nem por vontade do proprietário, mas é porque não tem condições mesmo espaciais de fazer essa dotação necessária, né? E cada vez mais esse idoso, que também tem essa preocupação de um turismo cultural, que vai a essas áreas, né, de centros históricos, e por vezes ele está privado justamente porque não tem essas condições favoráveis para desenvolver a acessibilidade adequada. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Vou dar o site da Univale, univale.br. Aqui você tem todas as informações sobre a Universidade do Vale do Itajaí. Está aqui na sua tela, univale.br. Na próxima entrada do Conexão Futura, nós iremos falar sobre educação, mais precisamente sobre os diretores de escolas. O Ministério da Educação lançou uma consulta pública na internet para saber o que a população brasileira pensa sobre a função do diretor nas escolas públicas de educação básica. O resultado dessa consulta será utilizado para a criação de um programa de valorização de diretores. O secretário executivo do Ministério da Educação vai participar do nosso programa para explicar
como você e eu podemos participar. Desde já, mande a sua pergunta para o Facebook do Canal Futura, é o Canal Futura Oficial, esse aí que está na sua telinha, e o nosso Twitter é o @Canal Futura. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até mais.